Opa! Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui recebendo vocês agora na nossa live. A gente tem prazer grande de receber dois irmãos em Cristo, dois irmãos aí que estão servindo ao Senhor, dois irmãos aí da terra dos Pampas, né? O Tiago e a Bianca. É um prazer recebê-los aqui. Eles militam pelo o movimento Cristãos contra o Fascismo. E hoje o nosso debate é um debate que tem trazido uma série de questões sobre o presente momento, não apenas da realidade da igreja brasileira, mas eu creio que tem sido um fenômeno mundial, que é o fenômeno nominado como cristofascismo. A gente espera que você participe junto com a gente. Esse debate para a gente é muito importante e, sobretudo, o que a gente quer incentivar é a sua participação. Participe junto com a gente, você é convidado a fazer perguntas, vocês são convidados também a interagir conosco aqui no vídeo. O Tiago acabou de cair, mas eu creio que ele vai voltar. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. E então, Bianca, se apresenta para nós, é um prazer recebê-la aqui na live aqui da Rede Fale. Tem pessoal já mandando contato. O Marcos Vinícius falou, meus amados, e a Juliane Blasco falou, juntos aqui mesmo, Juliane. Deus abençoe. Vamos junto, e aí? E aí, Bianca, tudo bom? Se apresenta aí para nós. Bem. Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês, um prazer muito grande, assim mesmo, a gente está percebendo esse movimento e poder falar sobre isso, né? Eu sou professora aqui no Rio Grande do Sul e estou aí na comunidade Cristã Abrigo já há 5 anos e desde que o movimento Cristãos contra o Fascismo começou, eu estou aí participando e ativamente, junto com o Tiago, junto com outros irmãos, e que isso para nós é sempre um desafio, assim, porque muitas vezes a gente se percebe sozinhos ou indo contra uma grande instituição que a gente está aqui hoje criticando e que a gente está apontando, né, os escândalos que essa instituição promove, e isso nos causa, né, alguns desafetos. Mas a gente está aí, e mesmo que muitas vezes nós nos sintamos sozinhos, a gente sabe que não está sozinho. A prova disso é aqui a Rede Fale, e a maneira como isso está acontecendo. Joia, então, joia. É isso aí, a gente é sempre um desafio, mas muito feliz pelo convite, Caio, muito obrigada, é bom a gente estar junto, até porque muitas vezes acontece das pessoas não entenderem o que é esse movimento, e muitas vezes também as pessoas podem, como a gente também está se sentindo sozinha, dentro das suas igrejas, das suas comunidades de fé, e a gente tem um espaço como esse para falar que não, as pessoas não estão sozinhas, nós não estamos sozinhos, é muito acolhedor. Então, muito obrigada pelo convite. Olha só, o Tiago caiu, mas assim, acho que a gente pode começar aqui o debate, né? Acho que o que a gente tem aqui conversado esses dias, especialmente com alguns outros irmãos de outras organizações, né? Existem outras organizações evangélicas que nesse momento... O Tiago voltou, olha! O Tiago, a gente estava falando aqui o quanto que esse momento da igreja, né? Ia começar a falar o quanto que esse movimento da igreja também foi importante para a gente perceber o quanto que também existe uma resistência, né? E o movimento de vocês é uma prova disso, né? O Fale é só um pouquinho mais velho que vocês, 18 anos a mais, mas assim, muito legal ver essa articulação de ver novas, né, vozes dissonantes em toda essa realidade que a gente tem vivido. Se apresenta para nós, querido, para quem não te conhece, né, eu creio que muita gente te conhece também, que veio também para te ouvir, né? Fala um pouco do que você tem feito, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco da sua atuação, também da vida acadêmica, né? Você agora está na pós-graduação, né? Seja bem-vindo, inclusive, né? Esse novo momento da tua vida, que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui. Se apresenta para nós, Thiago. Então, eu que te agradeço o convite, mano, obrigado mesmo. É uma alegria, né, poder compartilhar esse debate contigo e com a Bianca. A gente sabe que é um debate que tá na mesa, né, sobretudo com o uso político
da fé cristã, né, que a gente tem visto desde as últimas eleições, mas com mais força, mas isso acontece muito antes, né, das eleições de... Então, meu nome é Thiago, eu sou teólogo formado pela Escola Superior de Teologia, EST, de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz seminário batista também, durante muitos anos eu trabalhei de tempo integral numa igreja batista, fiz parte de uma equipe pastoral de uma igreja batista aqui de Porto Alegre. E há uns 5 anos atrás, eu me desliguei dessa igreja, porque sentia a necessidade, né, da gente debater outras coisas, ampliar algumas discussões da fé, sobretudo ao que se refere à justiça social, que é um tema latente nos evangelhos e que a gente vê tão escanteado dentro das nossas igrejas, né? Então, não tendo espaço para esse debate, para a gente debater racismo e outros temas modernos da igreja, eu acabei saindo e acabamos nos reorganizando, né, de uma outra forma, criamos uma comunidade ecumênica aqui em Porto Alegre, chamada Abrigo, né, até fica o convite para quem quiser conhecer um pouco mais, seguir as nossas redes sociais, aí se chama Coletivo Abrigo. Nós temos um site também que é o abrigo.org.br, e desde então a gente vem disputando essa outra narrativa, esse outro debate, né, trazendo para o debate da fé cristã a justiça social, que é um tema, como eu falei, latente nos evangelhos, mas que vai sendo escanteado. Nesse meio tempo eu comecei uma pós-graduação, né, um mestrado em teologia na PUC, e agora estou migrando para a educação, mas estou fazendo com a mesma pesquisa que eu tinha proposto lá na teologia, que é sobre o letramento religioso, que é um tema que eu acho que cabe hoje também para a gente falar. Quero trazer ele também aqui para o debate. Joia. Olha só, muita gente mandando mensagem para a gente, a Priscila, né, já fazendo pergunta, como que justiça social não é central no debate cristão, né? Parece tão surreal que a gente esteja debatendo algo, né, que é tão amplamente relevante na ética social cristã. E aí eu queria começar fazendo a pergunta para vocês, começando pela Bianca. Bianca, me responde, o que para você é cristofascismo? Como que você entende esse fenômeno do cristofascismo, especialmente no que entende, o Thiago falou sobre algo importante, que é fazer o debate da narrativa, né? Que narrativa é essa do cristofascismo? Né? Acho que para o nosso público ficar bem inteirado desse debate, acho que é muito importante que a gente faça essa pergunta. Qual é a narrativa do cristofascismo? E aí eu estendo essa pergunta também para o Thiago, né? O Thiago fica também à vontade de responder essa pergunta. Tá. Então, para a gente entender a questão do cristofascismo, a gente precisa entender o que é fascismo, né? A gente fala muito sobre isso e muitas vezes eu acho que esse conceito fica um pouco perdido. Então, assim, só para simplificar, né, sem me aprofundar muito no assunto, porque a gente poderia ficar aqui horas falando sobre fascismo, a gente está falando de um conceito, de um sistema que oprime, um sistema que inibe as liberdades. E quando a gente tem esse sistema posto, dado como política, como forma de governo, a gente está falando de pessoas que serão invisibilizadas ou que serão sacrificadas em nome desse conceito. Quando a gente está falando de cristofascismo, então, para mim, fica muito claro que a intenção deliberada de usar o nome de Cristo, de usar a Bíblia, de usar o cristianismo em nome de um estado de opressão. Quando a gente tem um único viés, a gente tem um cristianismo hegemônico, a gente está, então, promovendo essa ideia desse governo cristofascista. Quando a gente tem governos e governantes que usam do nome de Deus para defender suas pautas, a gente tem o cristofascismo.
Quando a gente tem governos que se escondem por trás de uma áurea de santidade e usam a Bíblia para isso, a gente tem cristofascismo. Por exemplo, quando eu tenho um candidato que se diz dele que ele é enviado de Deus, eu protejo esse candidato de tal forma que ninguém pode se levantar contra ele, ninguém pode questionar ele, ninguém pode dizer nada que se opõe a ele, porque, afinal de contas, ele é um candidato que foi enviado por Deus. E esse cristianismo fascista, ele se estende não só nos governos, mas ele está em todas as esferas. Ele vai estar dentro da instituição quando eu uso esse mesmo Cristo, essa mesma Bíblia, essa mesma religiosidade, para fazer com que as pessoas cumpram uma determinada vontade e uma determinada agenda. Então, se eu uso desse cristianismo para pautar o meu governo, para pautar aquilo que eu considero como certo, essa é uma ideia fascista. Por quê? Porque eu não estou permitindo que as pessoas tenham voz. Eu não estou permitindo que as pessoas discordem de mim. Porque o cristofascismo ele vai se concentrar nisso, na não discordância. No momento em que eu discordo de alguém que é supostamente levantado por Deus ou está pautado pela Bíblia, eu estou indo contra o próprio Deus. Então, se eu estou tolhindo liberdades, se eu estou tolhindo vozes, se eu estou escravizando pessoas, se eu estou invisibilizando pessoas em nome da minha fé, isso é cristofascismo. E a gente vê isso claramente. O Thiago vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, porque ele tem uma outra perspectiva a respeito disso, porque no momento em que tu está num presbitério, tu vê isso, e esse foi um dos motivos dele ter saído da igreja, porque, da igreja institucional, né? Quando tu percebe que esse movimento está indo contra o próprio evangelho. Pega Mateus 25 e aí tu analisa isso com alguns discursos que estão postos aí e tu vê a contradição. Mas há de quem levantar a voz e dizer, gente, isso aqui não é Cristo. A gente tem falado muito que o próprio Cristo hoje seria, de novo, morto e crucificado pelos mesmos cidadãos de bem da sua época, de 2000 anos atrás. Então, isso está posto, e é inegável. E aí, o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente discutir como que isso está sendo posto. Porque muitas vezes as pessoas estão debaixo desse jugo e elas não percebem. Ou elas têm medo de falar, né, que estão debaixo desse jugo. Porque, mais uma vez, se eu me levanto contra algo que está sendo posto como sendo de Deus, eu estou me levantando contra o próprio Deus. Fala aí, Thiago. Então, esse tema, eu acho que ele vai trazendo coisas dentro de nós, assim, até sobre a nossa vivência dentro das nossas comunidades de fé, né? Como a Bianca mesmo disse aí, qualquer tentativa nossa, talvez de fazer uma denúncia do quão a igreja está afastada do verdadeiro evangelho de Cristo, que é um evangelho de amor, sempre acaba fazendo com que a instituição, de alguma forma, passe por cima. E ela é uma instituição muito rígida, muito pesada, é muito difícil de mover ela, né? Então, por isso que todas essas tentativas de tentar fazer essa denúncia sempre acabou com a igreja ou com a instituição religiosa perseguindo e esmagando essas vozes que são tidas como vozes proféticas, né? Aconteceu com o próprio mestre, né? Com o próprio Jesus acontece isso, então os discípulos não devem esperar melhor sorte, né? Mas foi a teóloga alemã Dorothee Sölle quem cunhou esse termo cristofascismo, e eu acho que é importante referenciar ela, né? Uma mulher teóloga que, né, foi nos anos 70 que ela usou esse termo para designar esses segmentos da igreja, como a Bianca disse, que estão alinhados, né, com ideias imperialistas, intolerantes, totalitaristas, né? E tem um professor dos Estados Unidos, o Tom Faldriver, que diz que a fé cristã ela está constantemente sobre o perigo do cristofascismo, né? E ele diz que
o ensino que as igrejas têm a respeito do Cristo, e não esse Cristo que algumas teologias, como a teologia da libertação, a teologia da missão integral, buscam apresentar, que é esse Jesus dos pobres, esse Jesus dos excluídos, dos marginalizados, mas é um outro Cristo, né? Esse Cristo que é o regulador dos corpos, o Cristo punitivo, o Cristo moralista, né? Esse Cristo, ele empurra as igrejas para uma visão ditatorial e deturpada do que é, de fato, o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, né? E por algum motivo as pessoas ouvem falar muito mais da desesperança da lei do que da esperança da graça, né? As pessoas ouvem falar muito mais da má notícia do que da boa notícia, né? Então, não é o Evangelho isso que se ouve, né? E quando os cristãos, então, passam a usar a política para impor leis que forçam as pessoas a seguirem preceitos que supostamente seriam cristãos, né, numa tentativa aí de forçar Cristo para o centro da sociedade, quando a igreja age dessa forma, nesse formato de imposição, nesse formato totalizante, totalitarista, né, ela está, na realidade, preparando a sociedade muito mais para o fascismo do que para a fé cristã. Então, é nesse ponto que fascismo e a fé cristã se encontram, né? O próprio movimento fascista é um tanto religioso, né? Tem essas características religiosas, né? É por isso que, talvez, tão facilmente os dois movimentos se identifiquem, né? Mas eu acho que é importante dizer que o termo cristofascista não significa que a fé cristã é fascista, né? Acho importante deixar claro também, né? Mas significa que essa máquina de morte fascista, ela opera também dentro de uma lógica religiosa, de um discurso que é, muitas vezes, um discurso cristão, reacionário, fundamentalista, preconceituoso, totalitário, impositivo, né? O fascismo, ele funciona bem dentro dessa lógica maniqueísta do bem contra o mal, do meu Deus contra o teu demônio, né? A minha moral contra a falta de moral do mundo, né? Então... Inclusive, acho que tem outro fator também importante, né? Que é a dimensão do que a gente chama, né? Os fundamentalistas falam, né? Questão de guerra cultural, né? Acho que um dos fatores talvez mais distintivos é de nós contra os outros, né? Essa ideia que percebe, não a partir da lógica do evangelho da paz, que reconcilia as pessoas, que semeia perdão, né? Perdoados que vivem no mundo a trazer perdão, restauração, reconciliação, justiça e equidade, mas vê o outro, vê o diferente como inimigo, né? É uma espécie de cruzadismo, né? É um retorno do cruzadismo que se recoloca, se reconfigura na modernidade, nos nossos tempos, nesse momento da contemporaneidade, que se coloca sempre com esse discurso belicoso, né? Nós somos inimigos uns de determinada cultura, existe uma determinada cultura cristã que está sob ameaça, a família cristã, né? E aí você entra em debates como as feministas, o movimento negro, né? E você vê, inclusive, pastores negros com discurso racista, né, contra os teólogos que promovem a teologia negra. Como que vocês veem isso, assim? E aí, favorecendo um pouco essa discussão sobre diálogo, né, e debate sobre narrativa, né? Fizeram uma pergunta, a Dai fez uma pergunta para ti, Bianca, que achei muito importante, que acho que a gente não pode escapar. Todas as temáticas aqui, geralmente, quando a gente recorta aqui, veio com Ari, veio com o Andrezão, veio com o Júlio Oliveira, veio com todo mundo, inclusive com o Rudá, sobre a questão do racismo no Brasil. Ela faz uma pergunta interessante. Sou uma mulher negra, mas não me sinto pertencente nos espaços cristãos. Bianca, você vive isso? Essa pergunta da Dai. Dai, muito obrigado pela pergunta, tá? E acho que pensar um pouco isso, né? Como que vocês veem essa dimensão, assim, que não apenas a questão étnico-racial, mas a questão, as outras demandas sociais que são claramente também vinculadas à questão de classe e à questão da pobreza e da desigualdade. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre essas demandas que a gente tem enfrentado no Brasil, inclusive desse discurso, né, da gangue
dos moradores de rua, né? A gangue, né? É a ameaça do movimento feminista. Hoje tem feministas evangélicas. Nós temos esse pessoal da teologia negra que está substituindo a soteriologia cristã, negando o papel salvífico da cruz e transformando Jesus no militante, né? Libertador dos negros apenas, né? Como se as duas coisas não pudessem caminhar juntas, né? Ele pode ser meu salvador pessoal e pode também, com consequência, lutar pela emancipação de todos os povos, indígenas, negros, mulheres, todos aqueles que estão debaixo da opressão. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso. E obrigado, Dai, pelo... Então, eu ia agradecer. Muito obrigada, Dai, porque eu li a tua pergunta, não ia responder no Face agora, deixa eu responder depois, mas que bom que o Caio foi mais rápido. Não é fácil tocar nesse tema, assim, o racismo e o evangelho, né? Porque o que para nós parece muito óbvio, né? Que o evangelho deveria se levantar contra o racismo, ser uma voz contra, né? As igrejas deveriam ser uma voz contra o racismo. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, esse é um assunto que é, inclusive, proibido nas igrejas, né? Eu vim de uma realidade em que esse assunto era totalmente visibilizado, porque o discurso do somos todos iguais sempre pautou as igrejas onde eu andei. Então, se nós somos todos iguais, não cabe falar de racismo, né? Porque para Deus nós somos todos iguais. E isso é uma falácia, porque nós somos iguais, e aí a gente trata isso numa esfera global, mas nós não somos tratadas da mesma forma, nós não somos tratadas de maneira igual. E é muito maluco, porque a gente tem dados que comprovam que o protestantismo no Brasil é a religião mais negra do Brasil, velho. Então, assim, é uma contradição gigante o que a gente vê acontecendo dentro das igrejas, em que homens e mulheres pretos são invisibilizados. Eu lembro de há um tempo atrás, eu ter ido numa consagração de pastores, e foram consagrados naquele dia ali, separados para o ministério, mais de 20 homens. Então, a gente via, olhando para aquele lugar ali onde eles estavam, onde eles foram nomeados e foram chamados, duas grandes contradições. A maioria das pessoas da igreja eram mulheres. Nenhuma delas era pastora. E muita gente preta. E não tinha nenhum pastor preto naquele altar. Então, isso é muito contraditório. Porque onde estão os homens e as mulheres pretos e pretas dentro da igreja? O que eles estão fazendo? Claro que, como a Dai falou, não tem como a gente se sentir representado. Eu olhava para aquilo ali e eu nunca me vi. Eu cheguei, inclusive, a ouvir de que eu não poderia exercer cargo de liderança porque eu era perigosa. Então, qual é o meu perigo? O meu perigo é falar, o meu perigo é denunciar, o meu perigo é questionar. Até hoje eu não entendi qual foi a moral do perigo. Então, não tem como tu te sentir representada dentro de uma situação dessa. E isso é uma realidade na maioria das igrejas. A gente olha para as igrejas brasileiras e a gente vê. Eu acho que, com exceção de uma ou outra, não quero citar nomes, ela é hegemonicamente branca. Os cargos são brancos, os cargos menores são dados às mulheres e menores às mulheres pretas. Então, eu, durante muito tempo, era responsável pela limpeza da igreja. Então, para isso eu servia, para isso eu podia. Mas para liderar qualquer outra coisa, sei lá, adolescentes, aí não presta. Aí a Bianca é perigosa. Então, é óbvio que a gente não vai se sentir representado. Eu nunca me senti representada nos espaços brancos e cristãos que eu atuei. A minha realidade hoje é diferente. Eu hoje, pela graça de Deus, estou inserida em outro contexto. Eu estou numa igreja progressista, numa igreja que me dá voz, que luta as minhas causas, as minhas bandeiras. Se isso não acontecesse, eu não estaria onde eu estou. O abrigo, ele tem esse cuidado de dar voz às mulheres e dar voz às mulheres pretas
e dar voz a todos aqueles que não têm voz. Então, a gente, por exemplo, tem um núcleo no abrigo, que é um GT, um grupo de trabalho, que trata especialmente de questões de raça, de etnia, de gênero, de sexualidades, no plural, sim, porque, né, nós não somos iguais, não. Nós somos, o que nós temos de igual é sermos diferentes, né? Então, a gente tem esse justamente para debater isso, porque é necessário que a igreja debata. Ah, mas isso não deveria ser assunto da igreja. Gente, não consigo entender o que poderia não ser assunto da igreja. Eu acho que todos os assuntos que permeiam a sociedade devem ser assuntos da igreja. Devem ser assuntos que devem ser debatidos dentro da igreja e com os membros da igreja. Porque nós somos a voz de quem não tem voz. Pelo menos deveríamos ser. Eu entendo que quando Jesus fala que nós somos sal e luz desse mundo, ele está dizendo, você tem que fazer diferença. Então, se eu tenho um público que necessita de voz, eu tenho que abrir esse espaço para esse público falar. Uhum. Se eu me entendo como discípula de Cristo, e se eu me entendo como sal e luz desse mundo, esse espaço tem que ser dado. Então, tem que ser dado para a mulher preta, tem que ser dado para o homem preto, para todas as outras definições de gênero, de sexualidade, essa voz tem que ser erguida. Então, quando eu me achei no abrigo, eu fui acolhida por essa política. Porque uma coisa que, para mim, sempre gerou muito incômodo foi o fato de que a igreja não deve discutir política, que a gente não deve discutir religião, que a gente não... Não, gente, a gente tem que discutir tudo. Porque justamente por essa falta de discussões políticas, de discussões de religião, que a gente tem hoje um cenário de intolerância religiosa, em que as fés não comungam, e esse cenário político que é bizarro, em nome de Deus. Então, óbvio, a gente tem que discutir, sim. A gente precisa discutir. Eu acho que eu não entendo um evangelho que não assimilia essas políticas e esses discursos. Não entendo. Eu não vejo como o evangelho de Cristo não se levantar contra a opressão, contra a intimidação, contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Não entendo. Eu não consigo ver uma maneira de o evangelho que prega dialogar com essas questões sociais, se não for a gente se levantando e falando, sim, a gente tem que denunciar, sim. Então, hoje eu falo mesmo, tem racismo dentro da igreja evangélica, tem muito, a mulher preta é invisibilizada, sim, eu me sinto acolhida pela tua fala, e eu entendo muito bem o que tu está falando, porque isso eu vivi a vida inteira. De 5 anos para cá, é que eu posso te dizer que eu estou vivendo plenamente a minha negritude, que eu descobri dentro de uma igreja, eu estou vivendo o feminismo, que eu também descobri dentro da igreja, que era possível. Então, assim, se eu conseguir a minha liberdade enquanto mulher preta, periférica, feminista, dentro de uma igreja, é possível. Esse é o diálogo que eu penso que o mundo espera que a igreja faça. E que a igreja está muito ausente, há muito tempo. Eu acho que não há mais tempo de se calar. Eu acho que a gente precisa urgentemente discutir essas pautas, debater as pautas, trazê-las para dentro, porque as pessoas estão ansiosas dessa bandeira erguida entre nós. Dai, então tão ansiosos que pediram para você colocar o link da comunidade O Abrigo, e ficaram muito interessados. Ó. Aqui, ao lado, é o pastor da igreja, viu, gente? Ó, o Tiago é o pastor da igreja. Fala onde encontra... Bianca, você fala do endereço da igreja, né? E o Tiago vai se preparando para responder, o pastor da igreja. Tá bem. O Abrigo é uma comunidade orgânica. A gente se reúne em vários espaços. A gente se reúne na casa dos irmãos, a gente se reúne em espaços públicos. Então, assim, sempre que a gente programa as reuniões, a gente avisa isso com antecedência. Mas situado em Porto Alegre. Então, assim, para o bem ou para o mal, eu só posso deixar o convite estendido aqui para os porto-alegrenses e região, e que sigam a página que a gente vai colocar alguém ali, ou eu vou colocar a página o endereço da página na conversa. Mas eu acho que vale lembrar, Caio, que o seguinte,
a partir da nossa experiência aqui em Porto Alegre, com essa comunidade cristã Abrigo, que a gente passou por um processo, Caio, de se rever enquanto igreja, sabe? De se repensar. A gente já achava que esse modelo de igreja, porque, assim, a gente vê muitas comunidades, Caio, que são comunidades orgânicas, que se reúnem nas casas, ou se reúnem num espaço alternativo, num bar, no não sei o quê, com uma fachada preta, com luzes e tal, né? Tem uma casca, uma roupagem de coisa nova, mas o discurso continua sendo um discurso fundamentalista, reacionário, preconceituoso, excludente, um ambiente onde não permite esse tipo de discussão, né, sobre, enfim, até essa discussão que permite emancipação das mulheres, da população negra, da população indígena. Opa, Thiago caiu? Opa, não sei se caiu, mas ficou mudo. Ele ficou mudo agora. Ele ficou tão estagiado que a imagem dele ficou agora. Ficou estática. Olha só, o Bento Oliveira, porque ele é padre, né, e pesquisador de ciências religiosas, disse que essa live é é muito importante para ele, né? E a Juliane aqui, ó, mandou aqui o contato aqui, ó, www.facebook.com/abrigooficial. Tá aí o endereço da Abrigo. Continua, Thiago, de onde você parou? Então, e a partir dessa nossa experiência no Abrigo, onde a gente começou a repensar essa comunidade, inclusive a gente pensou numa comunidade que fosse horizontal, por isso que, por mais que dentro da minha comunidade eu sou o único formado em teologia, eu sempre fujo um pouco da ideia de me apresentar como pastor, porque a gente nunca instituiu isso. A gente nunca me instituiu dentro da nossa comunidade como pastor. Até porque a gente identifica outras figuras de liderança, como a própria Bianca. Tem pessoas que identificam a Bianca como pastora, que vão até ela pedir conselho, que vão até ela, né, ganhar um colo ali, ganhar um aconselhamento pastoral, enfim, né? Então, é uma outra dinâmica. E, a partir daí, a gente percebeu que outras pessoas em outros lugares gostariam de vivenciar alguma coisa assim, né? Só que é muito complicado para nós ir para outro lugar, mandar um missionário, a gente nem tem essa estrutura, não tem ninguém de tempo integral, enfim. Então, dentro do movimento do Cristãos contra o Fascismo, nós começamos um outro movimento chamado Liberta, que é uma tentativa nossa, a gente criou uma cartilha, enfim, é uma tentativa nossa de dizer como é que é a dinâmica desse modelo, e tentar ajudar outras pessoas em outros lugares que queiram tentar, talvez, plantar uma igreja, plantar uma comunidade nova, que seja horizontal, que seja também democrática, dessa forma, né? Que ela possa conseguir, a partir dali, a partir de alguns conselhos ou alguma experiência nossa, claro que respeitando a sua realidade, respeitando o seu contexto, a gente sabe que não dá para aplicar tudo da mesma forma em todo lugar, mas a partir disso, outras comunidades surgiram. A gente tem uma comunidade em Curitiba, né, um movimento Liberta em Curitiba, que está um movimento bem organizado, um movimento grande, o pessoal se reúne com frequência. A gente tem, né, esse movimento acontecendo na Bahia, em São Paulo, então está surgindo em outros lugares. Aí a gente pode também disponibilizar essa cartilha, enfim. Mas sobre a questão, Caio, que a Bianca estava falando, e que tu também falava sobre essa questão de narrativa e desse evangelho que, né, não permite esse tipo de debate emancipador, a gente precisa entender que essa dinâmica, a própria dinâmica do cristofascismo e do fundamentalismo religioso, em geral, ele acontece a partir do esvaziamento político da vida de Jesus. Né? Como o Frei Beto diz, eu gosto dessa frase do Frei Beto porque eu acho que ela sintetiza bastante, né? Ele diz que a gente precisa lembrar que Jesus não morreu nem de gripe e nem atropelado por um camelo nas ruas de Jerusalém, né? A gente precisa lembrar a real razão da morte de Jesus, né? Jesus foi um preso político, né? Foi torturado, foi morto, e foi morto pelo Estado, a mando dos religiosos e dos cidadãos de bem da sua época, né? Então, o cristofascismo e o fundamentalismo religioso, ele deliberadamente dá ênfase em aspectos transcendentais, divinos,
da pessoa de Jesus, por isso que se admite falar em oração, mas não se admite falar em racismo, né? Se admite falar em jejum, mas não se admite falar de preconceito contra as mulheres, né? Ou falta de espaços que permitam às mulheres falar e ter alguma liderança dentro da igreja, né? Porque a gente sempre identifica, não, mas isso é política, né? E os outros assuntos não. Então, deliberadamente se dá ênfase nos aspectos transcendentais e divinos da pessoa de Jesus, mas ignora a dimensão humana, histórica, política de Jesus, que foi um homem periférico, que foi um preso político, né? Que foi um homem que deu voz e deu espaço, deu status de discípulo para as mulheres, né? Numa época em que só os homens era permitido estudar a Bíblia e ouvir os mestres, as mulheres ali estavam em pé de igualdade com os homens dentro do ministério de Jesus. Essas mulheres ganham voz, ganham autoridade adiante. A gente vê mulheres no Novo Testamento que são missionárias, que são líderes dentro da própria igreja, do movimento cristão. Quando Jesus ele cura, por exemplo, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e a gente sabe que o contexto histórico daquela época, a mulher que tinha um fluxo de sangue era considerada impura, então, tu imagina que tudo que ela tocava também era considerado impuro, e essa mulher teve, durante muitos anos, esse fluxo de sangue, então ela estava basicamente excluída da sociedade, porque ela não podia andar com ninguém, não podia produzir nada, porque tudo que ela tocava também era considerado impuro. Quando Jesus traz cura a ela, existe sim uma dimensão espiritual aqui do milagre, mas existe uma dimensão política que é a reinserção dessa mulher na sociedade. Jesus resgata essa mulher da exclusão, né? Então a gente não pode esvaziar o ministério e nem a pessoa de Jesus da sua dimensão política, né? E uma vez esvaziado, né, esvaziada da sua dimensão política, a figura de Jesus, ela perde o caráter profético dela, que é de denúncia das injustiças. Todos os profetas do Antigo Testamento, do Novo, e a própria pessoa de Jesus, denuncia o acúmulo de riquezas, denuncia o quanto os religiosos dão ênfase para as questões morais e espirituais, mas negam o amor, negam a justiça social, né? E quando a gente esvazia Jesus, então, dessa dimensão política, a gente usa ele à revelia, né? A revelia, de qualquer forma, né? E ele tem sido usado para atender os interesses de uma classe que é dominante. Porque a Bíblia, a gente sabe, né? Ela sempre foi interpretada por homens brancos, héteros, europeus, né? E é por isso que é tão importante que a Bíblia seja democratizada e possa ser reinterpretada também a partir de um olhar feminino, a partir do olhar da população negra, da população originária, né? Porque daí a gente começa a ver outras dimensões que são esquecidas dentro da própria igreja, né? Essas mulheres que são mulheres fundamentais do ministério de Jesus acabam não sendo abordadas dentro dos sermões de domingo, e quando são abordadas é sempre, olha como essa mulher é uma mulher exemplar, submissa, blá, blá, blá. Tem sempre um viés masculino, né? Porque não é uma mulher que interpreta esse texto, né? Não é uma mulher que interpreta para a emancipação de outras mulheres, né? Então é um Cristo que sempre vem, esse Cristo que nos é apresentado dentro da instituição é sempre um Jesus regulador dos corpos, quando na verdade deveria ser um Jesus libertador. Tiago, assim, e Bianca, acho que para mim, acho que muito importante essa conversa também, né, é da gente entender quem são esses promotores do cristofascismo dentro do mundo religioso, não apenas o mundo evangélico, diga-se de passagem, né, mas como a gente pode pensar, né, nessa dimensão de quem está por trás desse discurso, que na verdade não é por trás, porque é a luz do dia. Nós vemos esses atores aí circulando livremente nas igrejas, em encontros. Como que vocês identificam esses atores? Quais são os elementos que constituem esse discurso na igreja brasileira hoje? Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, como que vocês percebem esses atores? Quem são esses atores? Vamos conversar. O Tiago teve
Teve um deles que andou fazendo uma cutucação aí, o Thiago, nas redes sociais essa semana. O Thiago mandou até o print para mim, a gente riu bastante, né, Thiago? Né? Gente que agora resolveu mudar de pele, né? Resolveu trocar a pele para não ser... Porque como o governo já 50 dias antes mesmo do Covid já estava em declínio, né? A gente precisa trocar de pele, mas manter o mesmo discurso de sempre, né? O discurso da morte, o discurso do antifascismo, o discurso fascista, do fascismo religioso. Quem são esses sujeitos? Quem são essas lideranças? Pensando, por exemplo, que agora a gente teve um pastor que assumiu o Ministério da Justiça, um ministério importante nesse governo do Jair Messias Bolsonaro. E tem uma pergunta que eu estava esquecendo aqui, da Josiane, que deixa eu ver a pergunta. Ela fez uma pergunta interessante. Gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago, visto que ele mencionou a religião batista. O que ele acha da invasão de pastores na política, principalmente do lado fascista de algumas autoridades? Obrigado, Josiane. Bom, obrigado então vou aproveitar a deixa da Josiane. Vou deixar o TK responder essa pergunta, então, porque eu acho brilhante quando o TK fala sobre quem são esses fascistas e como a gente identifica esses fascistas, como a gente identifica esse discurso fascista, porque ele teve no olho do furacão, assim. Aliás, eu acho que o TK já levou o colchão e o travesseiro para o olho do furacão. Ele vive ali. Então, acho que é interessante ele respondendo a pergunta da Josiane e já emendar aí falando quem são essas figuras, TK. Então, eu não acho um problema que um cristão seja político ou esteja envolvido na política. Até porque a ideia de um cristão que é neutro, um sujeito que é politicamente neutro, ela não existe. Não existe neutralidade, né? O próprio Aristóteles vai dizer que o ser humano ele é um animal político, né? Então, não existe interpretação neutra da Bíblia, inclusive, né? Bem, é verdade que Deus não é de esquerda e também não é de direita, mas isso não significa que ele não tenha um lado, né? E a Bíblia deixa muito clara que Deus toma partido pelos mais pobres, pelos excluídos, isso desde o Antigo Testamento, não é um discurso do Novo, né? Desde o Antigo Testamento, o tema da justiça social é presente. A própria concepção de shalom, da fé judaica, né, de paz, não é só uma ausência de guerra, né? Os próprios judeus entendem que ninguém pode ter paz se tem fome, ninguém pode ter paz se não é assistido na sua enfermidade, né? Ninguém pode ter paz se não tem um mínimo de dignidade. E quando a gente vai falar do próprio evangelho ali, quando Deus cria, né, o ser humano, a sua imagem e semelhança, a gente precisa lembrar que todo ser humano, então, simplesmente por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, tem essa dignidade intrínseca, né, e que precisa ser respeitada. Agora, quando o cristão... Eu acho que quando o cristão ele milita de forma partidária, ele precisa fazer em nome de si, ele precisa fazer em nome do seu partido, ele precisa fazer em nome da ideologia política pela qual ele concorre ali dentro do seu espectro político, dentro do jogo partidário eleitoral. O que eu acho que é bizarro é esse jogo do maniqueísmo mesmo, né, de tu usar o nome de Deus para coagir, para coibir, para forçar um voto, né? A gente eu vivia muito isso dentro da igreja, de forma velada, mas eu sei que em outras comunidades isso acontece de forma mais forçada, né? De dentro ali do meio pastoral, a gente ter, olha, fulano é tal candidata, é da igreja, né, dos princípios cristãos, blá, 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 blá. Vamos indicar ele para os irmãos votarem. Acontece muito isso. Em outros lugares, no lugar onde eu estava um pouco mais velado, mas em outros lugares eu sei que
é meio, vota nesse, que esse é o candidato de Deus, e se tu não votar, se tu votar na esquerda, tu tá votando no demônio, tu tá votando contra Deus, contra os princípios de Deus, e tal. Eu, por mais que eu seja um cara de esquerda, e eu próprio sou filiado ao PSOL, eu não acho que a direita, ela necessariamente seja do demônio, né? Então, acho que as pessoas têm que ter a liberdade de votar, né, na esquerda ou na direita, sem esse jogo de terror, né, de que se tu vota na direita, tu tá votando contra Deus ou contra, sei lá, contra os princípios cristãos. Não existe esse jogo, né, como existe da parte da direita fundamentalista muitas vezes, né. Mas eu acho que as figuras que acabam promovendo isso, Caio, esses discursos, em geral, são autoridades religiosas, muitas pessoas fundamentalistas, né, mas que têm as suas paixões ideológicas políticas. As coisas, elas não estão dissociadas, né? A gente vê, por exemplo, quando o Bolsonaro usa o discurso dele lá, né, Deus acima de todos. A gente sabe que esse slogan do Bolsonaro, ele tem um viés autoritário fascista, né, porque ele é uma projeção de Deus que é usada ali como um mecanismo para impor uma ética conservadora, né, fundamentalista, totalizante e tal. E isso é feito de tal modo que quem discorda dessa rigidez e dessa autoridade é acusado, como a gente já falou em outros momentos, é acusado de estar sendo contra Deus, né, e contra os princípios cristãos e tal. Quando, na verdade, é uma projeção de Deus, né? É uma projeção daquilo que o Bolsonaro acha que é Deus. Eu acho que quando o Bolsonaro fala Deus acima de todos, ele está falando de Bolsonaro acima de todos, né? É a projeção que ele tem a respeito de Deus. É uma fachada, na verdade, para justificar atrocidades, imposição pela força de uma moral cristã, né? E do ponto de vista bíblico, eu acredito que Deus se interessa mais em ser Emanuel, Deus conosco, do que Deus acima de todos, né? Outros discursos, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele tenta associar a imagem dele com o próprio Cristo, né? Ele tenta, né? E a militância dele tenta fazer essa associação messiânica quando diz que ele é um ungido de Deus, né? Um ungido, a gente sabe que é o Cristo, né? A própria questão da facada ali aparece como uma morte, uma ressurreição, né? Ele, né? Dessa própria figura messiânica, agora um pouco antes do Moro dar o depoimento dele, que a gente ainda não assistiu, mas vai assistir para poder debater em outro momento, ele fala que o Moro é um Judas, né? Então, mais uma vez, ele se apresentando ali como esse Jesus, né, que é traído pelo seu discípulo e tal. E é curioso como a própria linguagem religiosa, ela é usada por esse cristofascismo, né? Quando o Bolsonaro usa como lema de campanha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, de novo esvaziada de um contexto político, porque a própria eleição de Bolsonaro, ele ganha com base em mentira, né? Ele tem uma própria rede de fake news, e ele ainda tem a cara de pau de usar como lema de campanha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que isso, Caio, é uma zombaria, né? É uma zombaria da fé cristã e tal. E que não é diferente dos modelos fascistas e nazistas no contexto que a Christian Solly, por exemplo, nomina nomina o termo cristofascismo, né? Porque o fascismo e o nazismo, eles surgem num contexto também da velha fase do Goebbels, né? Repita a mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade, né? Ela é uma arma, é por isso que esses sujeitos não se ressentem, né? Essa vinculação do nazismo, ela é mais do que evidente, inclusive no modo em que se operam esses atores políticos, né? Eles não acontecem por acaso, né? E basicamente também tem todo um viés também racial, tem todo um viés também, inclusive regional também, né? Porque existe também uma série de agendas desses grupos que odeiam não apenas uma determinada, não odeia só judeu,
né? Odeia quem partilha de uma certa identidade ideológica, mas também de um olhar ideológico, mas também de um olhar, odeia, por exemplo, certos estratos religiosos, odeia, por exemplo, também, no caso do nazismo, odeia, por exemplo, também outras minorias que estão ali na Alemanha, né? Eu acho que é importante colocar isso para entender que essa vinculação, quando a gente faz ao bolsonarismo, ela não se dá por acaso, né? Não existe um cristofascismo do bem, e muito bem ela existe porque você consegue fazer pontes, e especialmente com a vinculação religiosa e uma certa atribuição religiosa a esse ator político. Né? Não é algo novo, né? Essa vinculação que tu diz, cara, faz a gente lembrar muito daquelas fotos históricas, né, onde aparece o próprio Hitler e o Mussolini junto com autoridades religiosas da época deles e tal. E essa semana aconteceu um episódio aqui em Porto Alegre, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu acho que acabou circulando nacionalmente, de um padre que recebe o Bolsonaro estava aqui em Porto Alegre essa semana, recebe ele na escadaria da igreja da Nossa Senhora das Dores, que foi uma igreja, ela tem todo um símbolo, talvez, aí nesse encontro, nesse abraço, né, desse padre, que inclusive foi meu colega, né, de teologia, mas eu acho que tem uma alegoria aqui que vale a pena ressaltar, Caio, porque, de novo, fala sobre um esvaziamento político. Essa igreja da Nossa Senhora das Dores, ela tem uma história, né? Ela foi construída em 1807 por escravos, ela tem uma história triste ali, inclusive, de assassinato, de execução de escravos, né? No decorrer dessa construção, e um dos escravos amaldiçoa a igreja, e ela tem essa lenda, né, essa história, amaldiçoa ela dizendo que ela nunca vai ficar pronta. E, de fato, a igreja, eu acho que recentemente ela ficou pronta, né? Porque ela passou por diversas reformas e foi a torre que estava quase caindo e foi não sei o quê, então essa igreja nunca está pronta. E eu acho que aquele abraço do padre Lucas no Bolsonaro, naquela escadaria, simboliza muito esse abraço da igreja com o Estado, esse abraço de um discurso cristofascista com o próprio fascismo político, né? Essa igreja que nunca fica pronta me parece uma alegoria de uma igreja que muda, que adota um outro modelo, que adota modelos de pequenos grupos, modelo de crescimento, modelo de culto, e muda para o culto não sei das quantas, um modelo dos Estados Unidos e tal, mas é uma igreja que nunca fica pronta, ela nunca fica parecida com Cristo, ela nunca fica parecida com o Nazareno, com Jesus de Nazaré, o Jesus dos pobres. Ela sempre se parece muito mais, Caio, na minha opinião, com João Batista, né? Que era um cara que vivia isolado, que não se vestia da forma como todo mundo se vestia, não comia o que os outros comiam, tinha uma outra linguagem, e enquanto Jesus é um cara totalmente inserido, um cara totalmente contextualizado, que andava com as pessoas, que para encontrar João Batista, tu precisava ir até onde ele estava, né? Essa ideia do templo também, né? Que para encontrar Jesus, tu precisa ir lá no templo, mas para encontrar o Jesus de Nazaré, bastava tu estar onde tu está, porque ele aparecia na rua, no beco, no barzinho lá, na taverna, sei lá, bebendo com as pessoas de má fama e os religiosos criticando ele por fazer isso, né? Então, tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né, numa festa de casamento que estava ali perdendo o pique, né? Então, é esse Jesus povão que parece que essa igreja nunca fica parecida com ele, né? É uma igreja sempre em reforma, sempre em construção, mas nunca indo em direção ao Cristo, né? Sempre indo em direção a qualquer outra coisa. E acho que é por isso que o Kierkegaard, que é um teólogo dinamarquês, ele vai dizer que o cristianismo é a melhor forma da gente pensar que está seguindo a Cristo, sem de fato estar. A gente se engana que naqueles ritos, que naqueles dogmas, que naquelas
liturgias, a gente está seguindo a Cristo, fazendo tudo aquilo, e no final nós não somos nada parecidos com o próprio Nazareno. E os pastores batistas, Gustavo? E os líderes batistas estão associados a esse projeto? Por exemplo, a gente teve casos muito, não de agora, não é? Você teve desde 2010 alguns eventos interessantes na Convenção Batista Brasileira, né, da luta contra a iniquidade, depois volta em 2014 com a mesma discussão, depois o apoio a toda esse fascismo verde-amarelo que foi crescente ao longo dos anos, né, e acho que também agora explicitado um apoio ao Genju e outras iniciativas, mas acho que para além dos batistas, eu queria que você falasse um pouco desse envolvimento, desse adesismo, não apenas dos batistas, mas também de outros estratos da igreja evangélica, especialmente dos históricos. Então, Caio, é que de novo eu volto para a questão do esvaziamento político da pessoa de Jesus, né? Porque geralmente quando a igreja fala de justiça, de ajudar os pobres, de amor nesse sentido, é muito mais assistencialista do que, de fato, uma justiça social, né? A crítica... Eu faço uma crítica, por exemplo, a um ministério que eu acho que tem em toda a igreja, que é o ministério da sopa para morador de rua, né? Para pessoas em situação de rua. Acho que toda igrejinha tem um ministério assim, e que ele é super necessário, porque quem tem fome agora, né, e precisa comer agora. Acho que esse ministério, ele precisa existir, ele é super necessário. Mas precisa acontecer uma crítica, que eu acho que é a mesma crítica que não acontece com as lideranças políticas, com as lideranças religiosas, né, com essas lideranças batistas e de outras igrejas, que é aquela que o próprio Dom Helder Câmara vai falar, né, que se eu dou pão para os pobres, me chamam de santo. Mas se eu denuncio por que os pobres não têm o pão para comer, daí me chamam de comunista. Eu acho que falta isso, falta dar o pão para os pobres, mas falta denunciar por que os pobres não têm o pão para comer. Eu acho que não é interesse daí da classe dominante que ocupa esses espaços religiosos de fazer essa crítica, de fazer esse debate. É por isso que ele é impedido de ser debatido dentro dos espaços religiosos, né? A questão da justiça social, a justiça com o povo negro, a justiça com a mulher, a justiça... Porque daí os homens brancos, né, héteros, sei lá, de origem europeia, ou que tem um pensamento teológico europeu, eles vão ter esse espaço deles, talvez, ameaçados. Tem a pergunta aqui boa do Sidão, lá de Campinas. Boa tarde, Sidão. Ele faz uma pergunta interessante, vou pedir para a Bianca. Olha, Bianca, uma pergunta interessante aqui. O que vocês chamam de cristofascismo? Vocês afirmam ser algo que se associa a uma conjuntura específica, no caso, que é a segunda metade da década, dessa última década que nós passamos, ou é algo que já está enraizado na história do cristianismo brasileiro? Como é que você define isso, Bianca? Eu até tinha comentado antes, eu acho que essa não é uma história nova, né? Eu acho que o cristofascismo sempre esteve aí. Obviamente, nos últimos anos, provavelmente nos últimos 10 anos, isso tenha se tornado mais evidente. Talvez porque os progressistas e outros estejam denunciando mais, porque durante muito tempo isso foi silenciado. O cristofascismo estava posto nas igrejas, estava posto na sociedade, mas ninguém falava. Então, acho que nos últimos anos, como houve essa denúncia, ela está acontecendo nesse momento, é algo que a gente percebe que sempre teve aí, ele sempre foi, de alguma forma, colocado, né, em vigor para a manutenção de pautas anticristãs, inclusive, né? O próprio cristianismo, a própria Bíblia sempre foi usada para isso, para oprimir, né? A história nos conta que a escravidão, por exemplo, ela foi botada pela Igreja Batista, inclusive, né? O movimento da Ku Klux Klan nasceu onde? Nasceu na Igreja Batista. Então,
esse discurso cristofascista, ele sempre esteve na história. Ele sempre esteve nas raízes da igreja, ele sempre esteve na raiz da sociedade, porque, como o TK falou, é um discurso que beneficia muito quem quer se manter no poder. É um discurso que ele é muito conveniente para quem quer se manter, quem precisa se manter. Então, se no momento que eu tenho uma igreja que discute racismo, isso vai desacomodar quem está no poder. No momento em que eu discuto gênero, que eu discuto feminismo, machismo na igreja, isso vai sim movimentar e vai romper, muitas vezes, a estrutura dessas pessoas, desses poderes que querem se manter. Então, o cristofascismo, ele sempre teve aí. A grande questão é que, nos últimos anos, a gente está discutindo isso e a gente está apontando, a gente está citando nomes, a gente está denunciando. E, obviamente, que isso, de novo, nos traz grandes desafios, mas a gente não está aqui para ganhar simpatia de quem a gente não quer simpatia. A gente não está aqui para ter simpatia de quem é fascista. Não, a gente não quer, a gente quer justamente o oposto. Porque eu entendo que se nós percebemos que esse discurso, ou que o nome de Cristo está sendo usado, mais uma vez, para oprimir, para negligenciar, é nossa obrigação moral, inclusive, fazer essa denúncia. Então, sim, o cristofascismo tem que ter aqui. Ele não é uma novidade. Ele estava aí na ditadura militar. Onde é que estava a igreja? O que a igreja fez? O que a igreja atuou? Sabe? A gente tem alguns relatos de igrejas que minimamente acolhiam, igreja católica, inclusive, mas como voz profética, onde estava a igreja? Onde estava essa igreja que diz que Jesus Cristo é o Senhor? Onde estava essa igreja que diz que Jesus veio para libertar? A igreja, de uma forma, a igreja institucional, eu gosto sempre de deixar isso claro, sempre agiu da forma que fosse mais conveniente para ela. Porque existe uma estrutura de poder, existe uma estrutura financeira, uma estrutura econômica. É muito mais fácil a gente manter as pessoas aprisionadas a nós e obedientes a nós, se a gente disser que a gente está indo e fazendo aquilo em nome de Deus. Foi a vida inteira. Então, aí a gente diz que Deus não está nesse negócio, ou que Deus está nesse negócio, e, obviamente, as pessoas vão obedecer, porque, afinal de contas, quem é que quer se levantar contra Deus? Então, sim, o cristofascismo ele não é novidade nenhuma. Inclusive, o termo não é de agora, né? Eu tenho mais de 40 anos, então, quando a gente percebe que essas estruturas, elas, das igrejas, dos líderes religiosos que a gente tem aqui, tu vê no discurso, que tu vê na fala, que se levantam contra esse evangelho de Cristo, que, embora eles digam que não, a gente está vendo aí o cristofascismo, a sua face mais real. Eu penso, e talvez seja porque eu seja, né, desse tempo, a gente está vivendo isso agora, que essa manifestação de ódio que o cristofascismo está trazendo, ela é muito mais visceral agora do que foi há muito tempo. Mas talvez não porque aconteça em maior proporção, mas porque a gente agora tem acesso. A gente tem as redes sociais, as pessoas vomitam o fascismo na televisão, nas redes, nos grupos de WhatsApp, as pessoas não têm mais vergonha de se esconder. As pessoas falam abertamente dos seus ódios e da sua repulsa em nome de Deus, muito mais abertamente. Então, eu penso que muito mais abertamente a gente precisa falar, a gente precisa denunciar, mesmo que isso possa nos custar um preço muito alto. E eu creio que a gente está se aproximando de um tempo em que esse preço vai ser cobrado. Mas a gente está aqui para isso. Eu penso que Cristo nos chamou para isso. Ele nos chamou exatamente para a gente estar vivendo esse tempo e exatamente para a gente defender essas pautas. Então, quando eu tenho um evangelho que está oprimindo, um evangelho que não permite que as pessoas possam exercer suas liberdades, quando a gente tem um evangelho que está associado ao Estado laico, que deveria ser, com perdão do trocadilho, deveria ser sagrado, a gente tem aqui esse cristofascismo
exposto da forma mais cruel que nós poderíamos imaginar, porque se eu tenho, como alguém ali falou, uma bancada evangélica que vai usar dessa Bíblia para não aprovar leis que deveriam ser aprovadas porque nós estamos diante de um Estado laico e as pessoas têm o direito de decidir o que vão fazer com as suas vidas, a gente tem o Cristo, a cara, a face dele. Hoje, essa face está posta no Bolsonaro, mas ela já teve aqui há muito tempo antes. Hoje ela é a figura emblemática do cara que é o Messias, que foi acolhido pela igreja. Infelizmente, essa para mim, é a página mais vergonhosa da igreja. Foi ela ter acolhido essa figura como uma figura messiânica e vendido ela como uma figura messiânica. E como aconteceu essa semana, agora a gente diz que não. Agora eu votei no Amoedo. Agora eu, sei lá, nunca defendi essa pessoa. Não vai muito longe também, não, né? nunca falei isso. Convém, né? Agora, até no governo já estive, mas não, eu nunca defendi, eu nunca estive de acordo. Então, essa página da igreja, a gente não pode esquecer. O Marcos Vinícius, inclusive, falou algo interessante também, né? Quando você fala que não é de agora, vale lembrar que na história do passado da Igreja Evangélica, você teve o apoio de cúpula da Igreja Evangélica à ditadura militar, que inclusive entregou parte da sua juventude, fechou os seminários, né? Calou, por exemplo, a gestação de uma teologia negra como Joaquim Beato, né? E todos os teólogos que falavam sobre reforma agrária, falavam sobre justiça, perseguiu a liderança do setor de responsabilidade social da antiga Confederação Evangélica Brasileira. Eu acho que isso é muito importante, realmente não vem de hoje, né? Eu acho que é importante dizer isso, né? E mais do que isso, a sociedade com que nós estamos vivendo, né? E a gente não pode avaliar os evangélicos fora do país do qual eles pertencem, é uma cultura belicosa, de ódio, é uma cultura de um país que é extremamente classista, racista, um país misógino e com herança escravagista pesada, pesadíssima, né? E aí foi uma pergunta que acho que para vocês também eu vou colocar aqui, que o meu querido amigo, pastor, presbiteriano, né, bom de briga, bom de luta, que é o André Oliveira, ele faz uma pergunta aqui interessante, ó. Boa tarde, obviamente sou completamente favorável às políticas identitárias, contudo, sabemos que até mesmo muitos evangélicos economicamente progressistas seguem pautas conservadoras em questões como aborto, identidade de gênero, etc. Como dialogar com esse segmento? Pergunta para vocês. E aí? Olha a pergunta. Pode deixar a gente agora... Vai lá, gente. Eu acho que essa questão... Eu daria o mesmo conselho que eu dou para um diálogo ecumênico. Como é que tu junta numa mesma mesa pessoas que pensam teologicamente diferente? Para mim, funciona da mesma forma como tu coloca na mesma mesa pessoas que pensam politicamente diferentes, mas, claro, respeitando aqui um limite que é um limite democrático, né? Sem que o outro no debate queira te eliminar, né? Porque daí não tem debate, né? Quando o outro é fascista e aí a posição dele é que tu não deveria nem existir, daí já o debate não acontece. Mas dentro de um limite aqui minimamente democrático, né? Onde a gente pode debater ideias, eu acho que a gente tem que se respeitar e se ouvir sem se impor. Sem se impor. Eu acho que ninguém tem que militar a militância do outro, né? Eu acho que a gente precisa entender que existe, sabe, Caio, alguns mal entendidos dentro das religiões de forma geral, né? E eu acredito que um deles é a ideia de que as religiões são uniformes, ou que elas são, né? Essa negação de que as religiões elas são internamente diversas, né? Então nem todos, eu acho que a gente tem muitos protestantismos, né? O protestantismo não é um só, nós temos muitos protestantismos. E eu acho que a gente está a gente pode promover um espaço de escuta sem se impor, saber que o outro defende, né? Por exemplo, temas cabeludos aí, como é a questão da legalização do aborto, ou da legalização da maconha, por exemplo,
saber que alguns grupos defendem e que outros não, e que tá tudo bem, sabe? O outro não tem que militar a minha militância, o outro não tem que ser a favor também, que nem eu sou. Eu acho que tem espaço para discordância. Eu acho que justamente o problema do fascismo e do cristofascismo é que não existe espaço para o contraditório. E nós não somos essas pessoas, né? Então a gente precisa permitir que haja espaço ao contraditório, haja espaço para o debate. Então eu acho que o debate, enquanto ele for dessa forma de escuta, sem se impor, ele é um debate político saudável. Eu acho que não, esses grupos diversos, eles não precisam pensar de forma hegemônica, até porque o cristianismo não é hegemônico. Não sei se eu respondi a pergunta. Assim. Eu quero ouvir a Bianca também. Pergunta difícil, os dois têm que responder. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, inclusive, porque a gente, como o Keká falou, tem que descobrir aí qual é o limite, né, da democracia para se conversar sobre isso. Porque eu parto do princípio que com fascista não tem conversa. Ponto. Isso, para mim, eu parto desse princípio. Então, se o cara tem um discurso de ódio, um discurso que vai dizer que, sei lá, homossexualidade é pecado, que maconheiro tem que morrer, que as feministas são aborteiras, bom, não tem nem conversa. Para mim, eu já parto disso, eu pego a minha mochilinha e não debato. Agora, se a gente vai sentar à mesa, eu acho que a gente precisa respeitar os limites dessa democracia e entender que a gente está dentro de um Estado laico. Eu acho que o grande problema que a gente vê hoje é que as pessoas que estão lá querem colocar a sua fé acima do Estado laico. E esse é o maior erro que pode acontecer. Eu não posso colocar a minha fé acima desse Estado. Porque a minha fé é minha. Ela não tem que ser do outro. Então, se determinada lei vai contra a minha percepção de fé, mas ela beneficia a sociedade, então, em nome da minha fé, que é uma fé que deve acolher, eu tenho que ser a favor dessa lei. Eu não consigo entender uma outra forma de a gente dialogar, senão entendendo que, sim, eu tenho uma fé e ninguém como alguém ali perguntou, das pessoas se envolverem com a política. Eu acho que a gente é obrigado a se envolver com a política. Mas entendendo que nós não somos os donos da verdade. Que a minha verdade ela não pode ser absoluta. Que a minha verdade ela não pode estar acima desse Estado laico. É um diálogo difícil, eu acho que isso é uma construção, eu acho que a gente precisa trabalhar muito ainda para chegar nisso, mas esse é um diálogo que precisa ser feito. É um diálogo que a gente precisa sentar e apontar os caminhos, porque não tem uma outra forma disso acontecer, se não dialogando. Então, por mais que a pessoa seja contra, o que a gente está colocando aqui? É a sociedade. Então, então, se é a sociedade, se eu estou aqui, porque quando uma bancada evangélica ela é eleita, ela não é eleita para legislar para os evangélicos, ou pelo menos não deveria. Ela é uma bancada que está ali a serviço do povo, todo o povo. Então, a gente precisa partir desse entendimento de que a gente sim, cristãos, mas a gente está diante de um Estado laico. Então, eu entendo que é a obrigação moral, inclusive, de defender as pautas que beneficiam o povo, não as minhas pautas em particular. Eu entendo que se a gente partir desse princípio, de que o fundamento... Bom, o que nos coloca sentados nessa mesa? O Estado laico. Então então a gente pode conversar. Se não for, eu acredito que não tem conversa. Não tem como a gente chegar nesse diálogo. Eu acho que tem toda uma questão, que essa pergunta do nosso irmão, do nosso pastor André, ela é complexa, porque também, infelizmente, a ambiência e o discurso belicoso do fundamentalismo, ele turva tanto o debate que, às vezes, algumas temáticas se tornam praticamente irrespiráveis, porque o limite da possibilidade de disputa fica muito diminuído, né? A possibilidade de debater temas que são, sim, importantes. Eu acho que
reconhecer primeiro quem é esse ator com que você consegue dialogar, né? Se ele está aberto ao diálogo ou se ele está fechado a isso. Eu creio que também, eu acho que nesse sentido, nós precisamos entender que eu acho que é o grande problema também da cristandade, né? Acho que, inclusive, especialmente de nós teólogos, aqui eu vou assumir a minha culpa também, é de que a gente acha que a Bíblia tem que ter resposta para tudo. Né? E que a gente acha que todas as questões da contemporaneidade, que inclusive o desenvolvimento da ciência não havia naquela época, questões que avançaram no nosso tempo não eram evidentes no texto bíblico, né? Portanto, é difícil você julgar o texto bíblico a partir de uma outra cultura, de outro contexto, em que não se permitia fazer essas leituras. Mas o nosso grande problema é que a gente quer dar resposta para tudo, né? E sobre temáticas que são extremamente complexas, que envolvem bioética, que envolvem, né, questões que nós não temos domínio e controle. Eu vi uma vez o Moltmann falando que a gente precisa recomendar, ele recomenda aos teólogos uma certa humildade cósmica, né? Porque a gente não tem domínio sobre a complexidade da vida e achar que tem, no mínimo, se arrogar dono da verdade, que é a raiz, né, que estrutura o fundamentalismo. Né? Exato. Tem uma pergunta aqui do Schuller, Rodrigo Schuller. Obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Seja bem-vindo aqui à conversa. A gente já está 1h15, né? Muito obrigado pela paciência de vocês. Ele faz a pergunta: o que desarma o cristofascismo hoje? Quais os limites que tornariam brechas para que possamos ser mais ativos para o seu desmonte? Quais são as armas que um movimento como Cristãos contra o Fascismo tem trabalhado para desarmar essa bomba relógio que é o fundamentalismo e é o cristofascismo hoje? Queria ouvir de vocês. Eu acho essa pergunta excelente, Caio, porque a gente fala muito dos aspectos do cristofascismo, da influência que ele tem sobre nós na sociedade, na política, na economia, inclusive, porque quando o Bolsonaro decide atrapalhar, né, a nossa economia, os nossos principais parceiros econômicos, que é a China, que são países árabes, inclusive, para se aliar e se aproximar a Israel, por exemplo, tem aqui um pano de fundo religioso por trás, né? Então traz prejuízos de todos os lados, né? A gente vive uma crise civilizatória no Brasil, mas a gente vive uma crise econômica, uma crise política, social, enfim. E a gente fala sobre tudo isso, mas e quais são as soluções, né, para isso? Como é que a gente pavimenta aí ou desarma isso, né? Eu acho que primeiro a gente precisa entender que o fascismo, sobretudo, eu diria que ele é menos político, talvez menos político não, mas eu acho que ele tem mais uma dimensão religiosa do que uma dimensão política, porque eu acho que ele se debruça muito nessa figura messiânica, nesse discurso religioso, fundamentalista, enfim, né? Eu acho que a gente precisa partir para uma ofensiva ao fascismo, que é uma ofensiva religiosa, sobretudo. E por que eu digo isso? Por que a importância que eu acho de movimentos como Cristãos contra o Fascismo, né? Porque eu acho que a Bianca, inclusive, falou isso no início, eu não sei se todo mundo gravou, mas ela disse que, bom, durante muito tempo o Brasil foi o país onde futebol, política e religião não se discutia. E o resultado está posto, né? O resultado está aí, é Bolsonaro. É o resultado de um país que nunca discutiu política e nunca discutiu religião. Né? A gente tem nas nossas escolas, Caio, a gente tem nos nossos espaços de formação, na academia, introdução à filosofia, mas a gente não tem introdução às religiões. E a pergunta que eu faço é com quantos, se a gente sair agora na rua, não pode sair na rua, para ficar em casa, mas na época que a gente podia sair na rua, com quantos kantianos nós cruzávamos? Com quantos Foucaultianos a gente cruzava pela rua? Né? E agora a pergunta que eu faço é com quantos evangélicos a gente cruza todos os dias na rua? Com quantos católicos? Com quantos judeus? Com quantos muçulmanos? Então a gente não foi preparado, Caio, eu acho que falta esse debate, falta esse letramento religioso
para a gente falar sobre espiritualidade e religião. Eu acho que quando todo mundo puder ter minimamente um acesso sobre uma introdução às religiões do mundo, entender melhor a dinâmica das religiões, entender que as religiões elas são diversas, que não tem uma que é o pensamento certo, totalizante, mas que mesmo dentro do cristianismo existem várias vertentes. Tem o grupo aqui cristão que é contra o aborto, mas tem um outro grupo aqui que é a favor. Então, não tem um pensamento, não, se tu não pensar assim, tu não é cristão de verdade, né? O problema é quando a gente chega com esses pensamentos totalizantes, e eu acho que falta a gente ter esse letramento religioso. Eu sou uma pessoa que defende o ensino religioso nas escolas, mas nesse aspecto, né, de uma introdução às religiões do mundo, né, não como o STF decidiu, infelizmente, né, por um modelo proselitista, né, que o professor podia ensinar a sua religião. Eu acho que, de novo, aqui a gente pavimenta, isso daqui só coloca fertilizante nesse terreno que já é bem perigoso aí, né, fascista. Mas eu acho que uma das primeiras coisas, eu acho que a gente precisa de um letramento religioso. Se não oferecido pelo Estado, dentro da escola, etc., com um programa, né, que a gente possa discutir, inclusive violência, como que o discurso religioso ele é usado também para fomentar discursos violentos, preconceituosos, intolerantes, etc. Se isso não acontece pela via do Estado, eu acho que precisa acontecer por meio de movimentos cristãos progressistas, e acho que ele precisa acontecer também por meio de movimentos políticos. Eu acho que os partidos precisam discutir mais espiritualidade. Eu acho que assim como a gente se preocupa, Caio, hoje, quando os partidos fazem algum encontro, algum debate, e esses partidos se preocupam em sempre ter na mesa, né, uma mulher negra, um indígena, enfim, a gente sempre se preocupa em ter representatividade nessas mesas, para que a gente possa ouvir todas as dimensões da sociedade. Eu acho que essas mesas faltam ainda religiosos, acho que faltam cristãos progressistas, acho que faltam cristãos progressistas comentando a sua perspectiva a respeito também, uma perspectiva religiosa mais humana, a respeito de economia, a respeito de mobilidade urbana, a respeito de direito à cidade, a respeito, enfim, de diversos temas, né? Tiago, esse discurso que é fundamentalista, né? Tiago, inclusive, e aí cabe a pergunta aqui que o Vinícius fez no início, que o Cristão contra o Fascismo tem uma iniciativa interessante de candidaturas, né, agora para vereança, né, em todo, né, uma proposta do movimento em vários locais. Eu creio que especialmente aí em Porto Alegre, mas também em São Paulo, não sei se outro local também há, mas como que isso também é outra alternativa que vocês estão pensando de ocupação de evangélicos progressistas em espaços públicos a partir de candidaturas na vereança e em outras oportunidades também, como deputados, né, na Câmara Legislativa Federal? Bianca e Tiago. Sim, eu acho que é importante a gente falar que quando a gente pensa como que a gente combate esse cristofascismo, a gente lembrar qual é a causa que nos move. A causa que nos move não é as pautas que a gente defende, pura e simplesmente. A causa que nos move é o evangelho. Então, se eu entendo que esse evangelho ele é um reino a ser estabelecido, eu tenho que entender também que eu tenho que ocupar espaços. Então, eu não consigo perceber uma outra forma da gente ir contra esse cristofascismo sem ser pelo evangelho. E o evangelho de Cristo, não o evangelho de homens, não o evangelho que a gente está acostumado a ver por aí, sendo pregado pelos púlpitos afora, que subjuga pessoas, humilha pessoas, oprime pessoas, invisibiliza pessoas. Não, o evangelho de Cristo, aquele mesmo Cristo que a gente falou aqui antes, que foi morto pelo Estado. Então, eu entendo que quando a gente pensa maneira de combater esse cristofascismo, a gente tem que pensar que é esse evangelho que a gente está defendendo. Não gosto de usar muito o termo de defesa, porque Jesus não precisa de defesa, mas é esse evangelho que a gente está proclamando. Então,
eu vou sim me inserir em todos os espaços que eu puder me inserir. Então, eu vou discutir essas pautas na igreja, eu vou discutir essas pautas em aulas públicas, como a gente costuma fazer, nas universidades, na escola onde eu trabalho, na minha roda de conversa, na mesa do boteco e, sim, na bancada, na política. Eu acho que, enquanto cristãos progressistas, antifascistas, a gente precisa, sim, dar a cara a tapa. E eu acho que é nesse momento que o grupo Cristãos contra o Fascismo está espalhado pelo país e a gente perdeu, graças a Deus, a ideia de onde isso está chegando, se mobiliza nesse momento, então, para lançar candidaturas coletivas no país inteiro. São muitas pessoas que estão trabalhando nesse momento para que alguém fale o contrário, que alguém fale a oposição a esse discurso hegemônico que está posto aí. Então, por mais incoerente que possa parecer para algumas pessoas, puxa, se eu tenho uma bancada evangélica que está indo contra esse evangelho que eu prego, que eu creio, quem é que vai falar desse evangelho que eu prego, se não eu? É isso que quem está se mobilizando hoje nas candidaturas coletivas pelo Cristãos contra o Fascismo pensa. Eu tenho que estar lá e bater de frente com esse deputado, com esse vereador, com esse presidente que está dizendo que vem em nome de Deus. Essa é a única maneira da gente combater esse fascismo. É pregando o evangelho que a gente crê. É pregando o evangelho de Cristo. Não existe outra maneira. E eu vou pregar esse evangelho onde eu estiver. Seja como for e a que preço for. Não existe outra maneira da gente fazer isso, senão por meio do evangelho. Então, se eu tenho uma bancada que está legislando em causa própria, eu preciso estar lá para dizer que não é assim, que esse evangelho não tem nada a ver com Cristo, que isso que tu está fazendo não tem nada a ver com Bíblia, e isso que está sendo dito não tem nada a ver com Jesus Cristo. Esse papel é nosso. Eu não posso delegar isso para uma pessoa que não crê. Embora muito arduamente elas tenham tentado fazer isso. A gente está vendo aí o número de ateus, o número de pessoas não cristãs, não confessionais, que estão se levantando em defesa desse evangelho que era a gente que deveria estar pregando. Porque, né, é a velha história. Toda a criação espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde é que estão as pessoas que deveriam estar dando a cara a tapa ao lado dessas pessoas que muitas vezes não comungam da mesma fé que a gente, mas que estão lá em defesa do evangelho que a gente crê, mesmo que elas não saibam. Então, eu tenho que quem tem que fazer isso somos nós, que é aquela velha história, Caio. Quando a gente fala de racismo, por exemplo, a gente diz, não adianta tu não ser racista, tu tem que ser antirracista. E agora a gente está aqui diante desse mesmo discurso. Não adianta, não sou fascista. Tá, então tu tem que ser antifascista. Tu tem que fazer a denúncia. Tu tem que botar a cara a tapa, ir lá e dizer tá errado, sim, mesmo que isso nos custe um preço alto. E a gente sabe que custa um preço alto. A gente não vai deixar esquecer a história da Marielle, que estava lá dando a cara a tapa, que estava lá fazendo a denúncia que a igreja evangélica deve fazer. Por falar nisso, quem mandou matar a Marielle? Quem mandou? A gente não sabe. E a gente precisa. Quem mandou? A gente não vai deixar esse morrer. Eu acho que a PF finge que não sabe, porque é interessante como que, infelizmente, certas investigações que sentaram em cima dela, né, do Laranjal, né, agora, né, por conta da interferência de alguém que era meu pau-mandado, eu saio, das outras não, né? Então, você tem um Laranjal, não sai, você tem... os grupos de fake news não saem, você tem toda a imoralidade de relações espúrias no Congresso para compra para a reforma da Previdência, o cara não sai, mas, enfim, o problema é porque um indicado meu, né, lá de Curitiba, está sendo trocado. Aí, nesse sentido, aí a decisão não é política, é técnica. Tá, a gente acredita nisso. Aí, gente, o Sidão, a gente está indo para o final, que a gente já chegou
quase que a 1h30, né? E eu creio que a gente quer deixar também todo mundo livre para assistir outras lives bacanas como essa. Gente, tem uma pergunta que bacana do Sidão também. Está tudo junto, misturado, ou é possível estabelecer distinções entre conservadorismo... Não, Sidão, vou repetir a pergunta. Conservadorismo, fundamentalismo, fascismo e cristofascismo. Está tudo junto e misturado. É possível estabelecer distinções conceituais entre esses termos e suas manifestações em nossa realidade? É possível fazer isso? Tá aí uma boa pergunta. Tem uma outra pergunta da Daniela Froze, que ela pergunta também se... uma pergunta aqui interessante, se... É uma pergunta que já vem com a resposta, né? Se o fundamentalismo religioso evangélico já está fazendo mal ao Brasil, né? A pergunta é que você pode tirar o ponto de interrogação, botar o de exclamação tranquilo, que ela já se responde tranquilamente. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né, agradecer a paciência de vocês por também estarem assistindo junto com a gente. Eu quero pedir para que a Bianca e o Thiago façam suas considerações finais e pensar um pouco aí em todo esse debate que a gente tem feito sobre religião. A religião é um elemento fortíssimo de identidade, né, de construção da identidade, de estar no mundo. E eu queria perguntar para vocês, o que significa ser um cristão antifascista e qual é o lugar da espiritualidade libertadora na promoção de um evangelho que reforce essa trincheira contra o fascismo brasileiro? Posso? Pode. Eu acredito, Caio, que se Deus é amor, só é possível anunciá-lo amando. Não tem uma outra forma. Como a própria Bianca disse aqui a respeito de anunciar o evangelho, eu retomo a fala que eu fiz lá no início, dizendo que o evangelho é a boa notícia. O cristão, então... Opa, Thiago, acho que cortou de novo. Thiago? Acho que ele caiu. Opa, Thiago, Oi? voltou? Voltou porque caiu. Então, o cristão, então, cortou de novo. Vai então você, querida. Fala aí para nós. Bom, eu penso que... ele não cai, na verdade. Eu volto, eu venho e volto, né? Porque como discípulo de Jesus, eu sempre ressuscito. É o Kim Jong-un. Eu faço essa provocação de que se no céu não existe fome, não existe exclusão de alguém em decorrência da sua etnia, da sua sexualidade, não existe uma classe social que se sobrepõe à outra, não existe exploração do trabalho. Então, a gente precisa fazer a oração de Jesus, que seja feita na terra, assim como é feita no céu. E eu acho que os cristãos, eles precisam trazer um pouco do céu para a terra, nesse sentido, né? Então, cabe a nós o papel também de promover essa justiça social e de denunciar esse pecado que acontece não só nos corações humanos, mas que acontece nessas estruturas sociais que segregam, que expoliam, que matam. Então, nós temos um papel profético nesse mundo de denunciar as injustiças e de anunciar essa boa nova de um reino de justiça e de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem tentado disputar esse espaço e essa narrativa dentro da nossa igreja, mas, como tu mesmo disse, no movimento do Cristãos contra o Fascismo, surgiu justamente para a gente disputar essa narrativa também dentro dos espaços políticos, e não só dentro desses ambientes religiosos, né?
Então, a gente tem tentado achar aí mecanismos, formas de nos comunicar, né? Porque no final das contas é isso, é nos comunicar, não só em palavras, não só através de palavras, mas também em ações práticas, né? Porque o nosso... essa mensagem de justiça que a gente tem a anunciar ao mundo, né? Essa salvação que a gente alega possuir também, ela deve estar transformando a nossa totalidade, né, e as nossas responsabilidades também políticas e sociais nesse mundo. Opa, caiu de novo? Posso? Não, acho que ele concluiu. Concluí. Tá. Então, só para encerrar aqui a minha fala, eu entendo que, como eu disse antes, esse evangelho, ele é o que nos move. E é o evangelho de Cristo, que é o evangelho de amor, que é o evangelho que atrai as pessoas, que é um evangelho que não exclui, não segrega, que não humilha, que não oprime. Não é um movimento fácil da gente fazer, porque a gente está indo contra a hegemonia, né? A gente está indo contra o status quo, mas eu entendo que foi para isso que a gente foi chamado. Então, nós, enquanto membros do Cristãos contra o Fascismo, da comunidade Cristo Abrigo, como cidadãos brasileiros, eu acho que a gente tem esse compromisso com a nossa fé. Não tem, como o Tecá falou, outra maneira da gente anunciar esse evangelho que não é amando e fazendo a denúncia. Porque eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa entender é que essa denúncia parte do princípio que a gente não deve tolerar a intolerância. A gente não deve fazer vistas grossas para aquilo que está oprimindo. A gente não deve fazer vistas grossas para aquilo que invisibiliza as pessoas, desumaniza as pessoas. Então, eu entendo que o nosso papel ele é dado e colocado pelo próprio Cristo há muito tempo. Eu não acho que a gente descobriu a roda. Eu não acho que o que eu estou falando aqui, o que a gente está vivenciando, seja algo novo. Talvez a gente agora esteja aqui ressuscitando em nós, e na igreja, e na sociedade, algo que está posto lá nos evangelhos, algo que está lá no livro de Atos, não tem nada de novo. O motivo pelo qual nós somos chamados está posto na Bíblia. Agora, a gente vem, ao longo dos anos, negligenciando esse papel. Quando a gente, de novo, diz que não se discute religião, que não se discute política, que isso me isenta totalmente da responsabilidade de dar voz a quem não tem voz. Uhum. De ser a voz dos que não podem se defender, como diz o texto de Provérbios. Então, eu entendo que chega um momento, e é chegada a hora, que a gente não tem para onde fugir. E a gente não está falando nada de novo aqui. Se a gente pegar qualquer um de nós aqui, pega a Bíblia, abre a Bíblia, livro de Atos, Mateus 25, a gente vai ler tudo que a gente está falando aqui. Então, não. A gente está ressuscitando esse nós e tentando encontrar formas de fazer isso valer no nosso tempo. De fazer isso acontecer hoje, nos dias de hoje. Porque já aconteceu em outros tempos. Agora a gente está no século XXI. Agora a gente tem Messias Bolsonaro. Como que a gente vai fazer com que esse evangelho, que está lá na Bíblia, um evangelho de 2000 anos atrás, se cumpra hoje? É o que a gente está tentando fazer. Do nosso jeito, os nossos meios, e de novo, colocar a capa, e se tiver que morrer por isso, morreremos por isso. Mas a gente precisa entender que nesse tempo, agora, a gente precisa colocar em prática, achar uma forma de colocar em prática, porque está posto. Eu não posso simplesmente, depois de me deparar com essa verdade, fingir que eu não vi. Então, é inevitável que a gente, nesse momento, descubra como ser antifascista numa sociedade fascista, como ser antifascista numa sociedade que diz que eu sou herege por defender as pautas que eu defendo. Ou ser antifascista numa sociedade em que elege um mito.
esse é o grande segredo. A gente está construindo pontes. Eu entendo que é isso. No momento em que a gente se filia ao partido, que a gente dimensiona isso como está acontecendo no Brasil agora com cristãos, elege candidaturas coletivas, a gente está construindo pontes. Eu preciso dialogar com essas pessoas que defendem as mesmas pautas que eu, mesmo que elas não venham em nome do Evangelho. Eu sei qual é o meu compromisso com o Evangelho, então é ao lado dessas pessoas que eu tenho que lutar. É nisso que eu acredito. Amém. Caio, posso fazer um comentáriozinho rapidinho? Eu sei que a gente já estourou o tempo. Vocês têm todo o tempo do mundo aqui, meu querido. Obrigado. Não fala isso que eu sou professora. Não fala isso que eu sou professora. Três, então. Três faladores, 3 falantes. Então, só porque a Bia também devolveu, né, esse assunto das candidaturas, eu acho importante falar, deixar claro uma questão que Cristãos contra o Fascismo, quando surgiu como um movimento para disputar, foi justamente ali naquele período do ele não, quando o Bolsonaro acende, então, a candidatura dele como sendo o candidato de Deus para o Brasil, e a gente constrói esse movimento, então, para dizer que essa narrativa não é bem assim, né, que nós, como cristãos, nós não temos o nosso ungido, o nosso candidato eleito por Deus e tal, a gente não vive mais dentro desse esquema de Israel do Antigo Testamento, né, em que Deus unge o rei ali que vai governar sobre a nação, né. Mas depois desse movimento, nunca foi de início assim uma ideia nossa de criar candidaturas, mas a gente tem percebido que existe uma necessidade de disputar esses espaços com outro discurso religioso que não seja esse discurso fundamentalista. Então nunca foi um desejo nosso, mas a gente se viu obrigado como cristãos, aqui agora como pensando a nossa missão cristã, de disputar esses espaços, de trazer um contraponto, porque a gente acredita, como alguém colocou um comentário aí, que esse discurso cristofascista, ele traz um prejuízo para o Brasil, mas eu acredito que não só para o Brasil, ele traz um prejuízo para a igreja, ele traz um prejuízo para a imagem de Cristo, ou para a concepção que as pessoas têm a respeito de Cristo, dos evangelhos. A gente sabe, Caio, nós que circulamos não só dentro dos espaços religiosos, mas outros espaços, quando a gente se diz cristão, a gente precisa se explicar, né? Que tipo de cristãos nós somos, porque a gente já é olhado, né, com um certo olhar, assim, de acusação já, né? Por quê? Porque a própria ascensão desse discurso fascista já trouxe um prejuízo para a imagem dos cristãos, para a imagem do evangelho, para a imagem da própria igreja, né? Então, eu acho que esse espaço precisa ser disputado e uma outra narrativa mais humana, mais inclusiva, mais acolhedora a respeito do evangelho, ela precisa ser anunciada como um contraponto, né? Para que esse discurso fundamentalista não tenha um microfone e faça o seu discurso sem que haja um contraponto a esse discurso, sem que um outro evangelho seja apresentado, porque senão esse discurso e esse evangelho, ele é apresentado como totalizante e único, né? Então a gente entende que ele precisa sim ser disputado, e precisa ser disputado ali onde as leis são formuladas, onde os rumos do Brasil são decididos, que são nesses espaços políticos de tomada de decisão, e a gente quer disputar esses espaços com candidaturas, como a Bianca disse, coletivas por todo o Brasil, né? Eu e a Bianca, aqui em Porto Alegre, somos pré-candidatos do Cristãos contra o Fascismo, mas a gente tem candidatura em São Paulo, a gente vai ter candidatura no Rio, nós vamos ter candidatura na Bahia. Então, pessoal que quiser... São Paulo também, né? Oi? São Paulo também, né? São Paulo também, isso. São Paulo nós vamos ter na capital, em Osasco, então a gente está organizando várias candidaturas coletivas aí pelo Brasil inteiro, e quem quiser acompanhar, então, e ajudar a construir essas candidaturas, porque a ideia é a gente poder formular elas de forma coletiva mesmo. Quem quiser conhecer mais, pode seguir aí as redes sociais do Cristãos contra o Fascismo, que em breve a gente vai estar apresentando aí essas figuras e mostrando aí formas de como a gente pode participar
de forma colaborativa e coletiva para essas construções. Obrigado, Caio. Nada, que é isso. Dizer para você que veio nos acompanhar hoje aqui, né? Deixa eu colocar aqui o fone outra vez. Dizer para cada um de vocês que vieram aqui que é preciso lembrar que o evangelho do amor, o Deus de amor, é o Deus que aborrece a injustiça e aborrece os opressores e aqueles que geram a opressão. Nesse sentido, é quase que dizer que ser cristão e ser antifascista é quase que são termos siameses, são termos que dialogam com essa necessidade nossa histórica de se opor à maldade. Portanto, é essencial hoje que movimentos como Cristãos contra o Fascismo, como outras organizações evangélicas que estão aí, né, dialogando com os movimentos, e não apenas dialogando com os movimentos, mas também disputando a narrativa. Eu repeti em algumas lives aqui, Thiago e Bianca, que o Zizek, uma citação do Zizek, que Zizek fala que a tradição cristã ela é muito rica para ficar na mão de fundamentalistas religiosos, né? Eu acho que, nesse sentido, movimentos como o de vocês e o debate que vocês trazem à igreja puxam, né, essa potência que o evangelho tem, inclusive política, de se opor à maldade e aos maus. E eu quero agradecer a presença de vocês, e eu queria que a gente terminasse com uma oração. Eu queria que você acompanhasse junto com a gente a oração, para que Deus possa mobilizar a gente e movimentos como Cristãos contra o Fascismo e outras organizações para que, sim, aborreçam o mal, enquanto promovem o bem, a justiça e a esperança no mundo. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por sua graça, por seu amor. Nós agradecemos porque o Senhor é bondoso e porque sua misericórdia dura para sempre. Nós te pedimos pela vida da Bianca e te pedimos pela vida do Thiago, Senhor. E por todos os militantes dos Cristãos contra o Fascismo. Que eles se sintam empoderados pelo teu Espírito e conduzidos por tua graça, Senhor, a semear a vida e a esperança, especialmente para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade e de exclusão. Nós te pedimos que nesse momento em que o país vive uma pandemia tão violenta, nós queremos orar também pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão sofrendo nos hospitais, e a gente quer orar, Senhor, sobretudo para que o Senhor nos mova para pensar um outro mundo possível, que o Senhor nos conduza, nos fortaleça, que o Senhor abençoe a cada irmã que nos assistiu aqui, que eles se sintam tocados, encorajados a lutar contra todo discurso que traz violência, que traz exclusão, que gera morte e que gera e produz instrumentos de violência aos seres humanos. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conduza na sua paz e que sobre a paixão do teu evangelho, que nós possamos cada dia mais viver sob estado de santa indignação. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Bom sábado, bom fim de semana. Terça-feira nós teremos mais live. Acompanhe junto com a gente. Siga a nossa página, siga a página do Cristãos contra o Fascismo e vamos junto, porque é isso, é nós na luta. Em nome de Jesus. Tchau, galera. Obrigada, Caio. Tchau, TK. Tchau.